Olá, família Kev. Deus abençoe o seu dia. Eu quero profetizar sobre você nessa hora a prosperidade do Senhor. Quero profetizar vida, ressurreição. Quero profetizar bênçãos contínuas do Senhor sobre você, bênçãos de livramentos, bênçãos de paz, de refrigério. Que Deus venha sobre você nesta hora, com a cura que você precisa, com a libertação que você precisa, com o livramento, com as respostas que você tem pedido a Ele. Que você conheça o seu Pai, você conheça o seu noivo Jesus, conheça o seu amigo Espírito Santo que habita em você cada dia mais, com mais força e com mais intensidade. Que bom que estamos juntos, que bom que estamos aqui mais uma vez em nosso canal. E eu quero continuar meditando com você em Neemias. Nesses dias eu tenho meditado no livro de Neemias. E nós conversamos nos vídeos anteriores como Neemias soube aproveitar muito bem a oportunidade, a posição onde ele estava, o lugar onde ele estava, diante da autoridade que ele estava para desempenhar uma missão que Deus deu para ele. E nós vimos no vídeo anterior que Neemias, ele então é concedido pelo rei o seu desejo, ele vai para Jerusalém, ele dá cartas para ele se munir e não ter embaraço, empecilhos, mas ainda assim, mesmo ele dando as cartas e as barreiras políticas sendo impedidas, tem Tobias e Sanbalate que se levantam para tentar interromper, atrapalhar a obra que Deus designou. Não é diferente em nossas vidas. Inimigos são levantados diante da missão que Deus nos deu, né? Mas Deus está com a gente, Deus está conosco e o inimigo, ele não prevalece, porque o nosso Deus, ele nos guarda, ele nos guia, ele nos orienta em todas as coisas. E aí a gente precisa estar pensando nessa meditação de hoje sobre manter os muros, manter as portas reparadas e os muros erguidos. Em Neemias 2, nós vemos que Neemias fala ao rei, não é? E agora em Neemias 3, ele começa a reparar as portas, erguer os muros, fechar as brechas. Como isso incomoda o inimigo? Como levantar os muros incomoda o inimigo? Como fechar as brechas? Como reparar as portas incomoda o inimigo? Não é? Nós vemos claramente isso. E Neemias, no capítulo 2, nós vemos que quando ele chega a Jerusalém, ele usa uma estratégia. Ele sabe da sua missão, ele sabe do que ele vai fazer ali em Jerusalém, ele tem um prazo estabelecido para cumprir a sua missão, ele não pode perder nenhum segundo, nenhum momento, ele não tem tempo a perder. Assim é a nossa missão, nós não temos tempo a perder. Então, uma das primeiras coisas que ele faz é sair. Ele vai analisar a situação, ele vai levantar um diagnóstico de como está, que tipo de ruína está, que tipo de prejuízos ele encontra naquele lugar, ele vai encontrar naquele lugar, mas ele vai sozinho, ele não chama ninguém, ele não chama os maiorais, ele não chama os sacerdotes, ele não chama os judeus, ele não chama os nobres, ele não chama os magistrados, ele vai com a Trindade. Porque naquele momento que ele sentiu a dor pela cidade, quando ele ouviu a notícia, ele estava com a Trindade. E quando ele volta, ele continua, não é? Ele vai analisar a situação, ele vai continuar orando, ele vai continuar a intercessão, mas sem essas pessoas. Não porque ele não tenha que compartilhar, não porque ele não tenha que falar com essas pessoas que são autoridade também no lugar e que estão junto com ele na missão. Mas naquele momento ele precisava ficar sozinho, ele não podia compartilhar, ele não podia falar. Essa é uma estratégia de sabedoria para a gente estar pensando. Então aquilo que Deus tem designado para você, a missão que Ele tem trazido para você, nem sempre você tem que sair abrindo logo de primeira. Você precisa ter seu momento com Deus. Você precisa orar, conversar com Deus, colocar diante dele. O que é que eu faço, Pai? Qual é a tua direção? O que o Senhor tem a me dizer? O que o Senhor quer que eu faça? Esse primeiro momento, os segredos que Deus está te compartilhando, as estratégias que Deus tem compartilhado contigo, você tem que ter sabedoria. Saber o que você vai fazer, com quem você compartilhar e o momento de compartilhar. Nem todo mundo você pode compartilhar e você saber o momento de falar, o momento de compartilhar. Nós vamos continuar a falar sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Até que ele venha, mas já vai pensando aí sobre isso. O que Deus tem compartilhado contigo quando você chega no lugar da sua missão. O que você tem que fazer primeiro? Com quem você tem que compartilhar, como e quando? Beijos, até o nosso próximo encontro, até que ele venha.